Olá, 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 professor Emerson mais uma vez. E aí, a trigonometria te fascina? Você tem muita dificuldade? Tem complicações? Eu sou o professor Emerson, professor de matemática do terceiro ano, tá, do ensino médio, que é a terceira série que a gente comenta. E a minha missão aqui é fazer com que você possa desmistificar, quebrar esse paradigma. A matemática vai realmente ser importante desde que você compreenda a sua aplicabilidade, tá? Então a gente está mexendo com trigonometria, tá? E a gente vai ver agora a questão das funções trigonométricas, tá? Para que você possa entender um pouco mais a parte gráfica, ok? Então não é tão complicado, você vai conseguir ter uma visão maior e a gente vai falar aqui de forma pausadamente para você ter resultados, ok? Então vai depender muito. Eu quero muito a tua atenção, não é complicado, você vai conseguir e esse é um conteúdo que é importante para o Enem e para a sua vida que você estude, ok? Então vamos lá para a nossa aula, certo? Funções trigonométricas, tá? Vamos falar então o que é a função seno, né? O gráfico é uma curva determinada senoide que é alternadamente crescente e decrescente, tá? O domínio, ele vai de -1 a 1. A gente vai já mostrar isso aqui no gráfico, tá? Ela é periódica, do período de 2π, ou seja, o comportamento da função é de uma volta no ciclo trigonométrico, tá? Ela tem valor máximo absoluto 1 e no mínimo -1. Então, não tem assíntotas porque ela é um gráfico de acordo com o período. Como assim, professor? Essa é a função trigonométrica, ela tem esse comportamento aqui, ó. Como assim? f de x igual a seno de x. Esses valores que tem aqui, ó, são os valores justamente do ciclo trigonométrico. Então, a partir do momento que vai de 0 a 2π, tá? Os valores do ciclo, ela vai ter esse comportamento. Por isso que é chamada de periódica. Quer dizer, a cada uma volta no ciclo trigonométrico, ela vai fazer e ter esse comportamento. Certinho? Tanto para o lado positivo do eixo, como para o lado negativo. Função cosseno. O gráfico é uma curva determinada cossenoide, que é alternadamente crescente e decrescente. Domínios são todos os reais e a imagem vai de -1 a 1. Ela é periódica no período 2π, tá? O valor máximo e o mínimo é de 1 a -1 e também não tem assíntotas. Vamos explicar isso? Função cosseno. Nesse caso, quando aqui é 0, ela tem imagem 1. Então, isso quer dizer que o gráfico, numa volta do ciclo trigonométrico, vai ter esse comportamento, tá? Quase uma parábola. Então, no ciclo trigonométrico, como já foi falado, tem valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Para cada valor do eixo x aqui, eu vou ter uma imagem. De 0 é 1, por isso que aqui o gráfico está aqui em cima. Quando é π sobre 2, vai dar 0, então marca em cima do eixo. Cosseno de π desce para -1. Ó. E o cosseno de 3π sobre 2 é 0 e de 2π é 1. Então, por isso que ela vai ter esse comportamento. O que significa periódica? A cada uma volta no ciclo, ela vai ter esse comportamento aqui, tá? Por isso que ela vai ter fazendo isso aqui, ó. É uma onda que a gente chama de cossenoide, que é o nome do gráfico, certinho? Vamos falar agora da tangente, tá? O que é a tangente? É seno sobre cosseno. O gráfico é decrescente em cada intervalo do domínio, tá? Lembrando que aqui vamos ter uma restrição. X pertence aos reais, tá o quê? O x não pode ser π sobre 2 positivo nem negativo, tá? E todos os seus arcos côngruos. Todos os arcos delimitados por π sobre 2, tá? E seus arcos congruentes a ele. E a imagem é todos os reais. Ela é periódica de período π, não é limitada, não tem extremos locais, tem assíntotas, ou seja, a gente vai mostrar que a delimitação para esses valores, tá? Não existe imagem definida, ok? Como assim? Esse é o gráfico da função tangente, tá? Observa bem, ela vai ter esse comportamento aqui. Com base nisso, a assíntota seria isso aqui, ó. Então isso quer dizer que aqui, no caso, é o π sobre 2, então para o π sobre 2, o gráfico não vai conseguir tocar. Por isso, porque a tangente de π sobre 2 não é definida, tá? Nos reais. Então isso quer dizer que ela vai ter esse comportamento aqui a nível de gráficos, tá? Essa é a função tangente, tá? Função cotangente é a inversa, é o cosseno sobre seno, tá? O gráfico é crescente em cada intervalo do domínio, tá? O domínio x pertence a reais, tal que x não pode ser igual a π e nem 2π, tá? Mudando um pouco, porque inverte da função tangente, tá? E a imagem são todos os reais. Ela é periódica de período π,
não é limitada e não tem extremos locais e tem assíntotas. O que é isso para que a gente possa explicar? No caso da função cotangente, ela é o contrário da tangente, ó. Ela tem esse comportamento aqui. Lembrando que ela não vai ter valores para π e 2π, ou seja, a cada 180 graus a partir de π, voltando, você não vai ter retorno em cima disso daqui. Se você percebeu, esses valores aqui de tangente e cotangente mudam totalmente de cosseno e seno, ó. Aqui todos os valores são definidos para o eixo x, vai ter imagens que vai variar de 1 a menos 1, tá? Esse é o comportamento do gráfico. No caso aqui é da função cosseno e aqui da função seno, certo? Para a gente poder compreender. Quando é tangente e cotangente já muda totalmente. Por quê? Porque não existe valores definidos para a tangente de π sobre 2, que é 90 graus, e nem 3π sobre 2, que é 270. E a cada vez que dá uma volta no ciclo trigonométrico, pode cair aqui ou aqui. Para esses valores não vai ter definição, tá, de imagens, então por isso que ela não vai ter retorno aqui. Diferente da função seno e cosseno, que todos os valores aqui o gráfico vai existir, ó, tá? E por que não tem seno, tangente, tá, de 90 graus? Porque eu vou dividir seno de 90 pelo cosseno de 90, tá? Seno de 90 é 1 e cosseno de 90 é 0. Eu vou dividir 1 para 0, que é uma divisão que não existe, não é definida, tá? Então, como não é definida, essa imagem para o ângulo de 90 graus não vai existir. Por isso que o x tem que ser diferente de mais ou menos π sobre 2 e 3π sobre 2. No caso da cotangente, eu vou dividir cosseno para seno, tá? Então, aqui também não vai ser definido para π, tá? Porque o cosseno de π, nesse caso aqui, vai ser o cosseno de π é menos 1 e o cosseno de π é 0. Aí eu vou dividir por 0, não vai ser possível, tá? Então, com base nisso, não vai ter uma definição específica aqui. Por isso que o gráfico vai ter também essa mudança de comportamento, tá ok, pessoal? Então, é só para que a gente possa entender por que o gráfico muda em relação aos anteriores, certinho? É só para que a gente possa ter um pouco dessa visão. Aí vem a função secante. O que é a função secante? É a inversa da cosseno, é dividir 1 por cosseno, tá? O domínio x pertence aos reais, tal que x não pode ser igual a π sobre 2 nem 3π sobre 2, tá? A imagem fica restrita. A imagem tem que ser menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. Ela é periódica de período 2π. Não é limitada e tem extremos locais. Tem assíntotas verticais, justamente em π sobre 2 positivo e π sobre 2 negativo, 3π sobre 2 positivo, tá? E 3π sobre 2 negativo, tá? Então, é a função secante, ela é a inversa da função cosseno, tá? Então, só para que a gente possa ter um pouco dessa visão. Como é que é a questão do gráfico? Olha aqui, ó, bonitinho, né? Olha só, que legal! A função secante tem esse comportamento. Ela não vai tocar aqui em relação ao eixo, tá? Então, isso é a função secante de x, só para que a gente possa ter a noção, tá? Em relação ao eixo x, ó, π sobre 2 e 3π sobre 2, não vai ter definição. Isso em relação à função que? Secante, porque a secante é a inversa da cosseno. Não é limitada e tem extremos locais, tá? É por isso que a gente tem que ter essa visão aqui. Repare na imagem que aqui, ó, a imagem é y menor ou igual a menos 1 ou y maior ou igual a 1. Se você observar isso, nesse caso aqui, ó, 1 está aqui e aqui está menos 1. Então, a imagem vai ter que ficar acima de 1 e abaixo de menos 1, que é onde o gráfico vai se comportar. É como se aqui pudesse ser o eixo x, e não é. Ela tem, então, essa condição. Ela tem que estar acima do 1 e abaixo de menos 1. A imagem vai existir da função cosseno justamente da função secante nesse contexto, tá? É só para a gente possa ter essa noção, certinho? Agora vamos para a cossecante. A cossecante é 1 sobre seno. O domínio x pertence aos reais, tal que x não pode ser mais ou menos π, nem mais ou menos 2π. A imagem mantém y menor ou igual a menos 1 ou y maior ou igual a 1. É periódica de período π. Não é limitada e tem extremos locais. As assíntotas são justamente, se você observou, na função secante, aqui era mais ou menos π sobre 2 e 3π sobre 2. Na função cossecante, vai ser aqui, ó, mais ou menos π e mais ou menos 2π, tá? A função cossecante é a inversa da função seno. E a função secante é a inversa da função cosseno, tá? Só para que a gente possa ter essa noção aqui, tá?
E dessa maneira você consegue entender a questão do domínio e da imagem, respectivamente. Então, como é que é a questão do nosso gráfico aqui, ó? Tá? A função cossecante de x, ó. Aqui é 1, que é o mínimo valor que ela vai assumir, tá? Ela vai ter esse comportamento, tá? E aqui menos 1, como a gente viu. Por que que isso acontece? Porque a imagem tem que ser menor ou igual que menos 1 ou maior ou igual a 1. Ok? É dessa maneira que a gente vai conseguir ter essa compreensão. Ela não é limitada e tem extremos locais, tá? Agora, tem a questão dos exercícios que vocês possam realmente executar. Para que a gente possa ter a visão a respeito das funções, vamos voltar aqui um pouquinho. Tá? Quando a gente fala da função seno, é importante que a gente possa entender aqui, ó, 0, π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π são justamente os valores do ciclo trigonométrico. Para a gente ter um pouco dessa visão. Na função seno e cosseno, esses valores têm imagens definidas, porque é uma volta no ciclo trigonométrico. Como assim? Seno de 0 é 0, então por isso que fica aqui. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0, marca em cima do eixo. Seno de 3π sobre 2 é aqui, ó, menos 1. E o seno de 2π é 0. Então isso quer dizer que no ciclo trigonométrico, que vai de 0 a 2π, existe então esse comportamento aqui. Isso caracteriza que eu tenho uma função senoide, tá? Só para a gente revisar. Então, os valores do ciclo é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Com base nisso é que a gente vai conseguir ter a visão que a cada volta no ciclo trigonométrico ela vai ter esse comportamento, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Como assim? Aqui não é π sobre 2, aqui é menos π sobre 2. Se existe o π, existe o menos π, e assim sucessivamente. Em relação à função cosseno, o cosseno de 0 é 1. Eu não parto do eixo aqui, ó, do ponto 0, eu parto do 1. Porque o cosseno de 0 é 1 pela definição de cosseno. O cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π é menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2, tá, é 0 e o cosseno de 2π é 1. Por isso que ela tem esse comportamento aqui, ó. Com esse comportamento aqui, eu entendo a visão, tá, da função cosseno. Então, isso quer dizer, a cada uma volta no ciclo trigonométrico, ela vai fazer isso, ó. Então, isso quer dizer o seguinte, se dermos uma volta no ciclo, que vai de 0 a 2π, ela vai ter esse comportamento e aí vai. Então, ela vai fazer isso aqui. Exatamente. Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo, tá? Então, é importante que você tenha noção do que é o seno, o cosseno e a tangente nos ângulos, tá, do ciclo trigonométrico. O que acontece na tangente? A tangente de 0 é 0 e a tangente de π sobre 2 não existe. A tangente de π é 0, tá? E a tangente de 3π sobre 2 não existe, a tangente de 2π é 0. Então, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Aqui é a ideia do π sobre 2, tá? Então, por isso que ela vai ter esse comportamento em relação à função tangente. A função tangente vai ter esse comportamento. Ela não vai ter imagem definida, tá? Nem para π sobre 2 e nem 3π sobre 2, tá? Então, ela não vai tocar nem para π sobre 2 e nem 3π sobre 2. É isso que a gente tem que falar a respeito da função tangente, diferente, como também na cotangente não vai ter a definição. Com base nisso, ela tem diferença em relação ao gráfico, diferente da função seno e da cosseno, tá? Isso quer dizer que o seno de 0, π sobre 2 de π, 3π sobre 2 de 2π, são definidos apenas na função seno e na função cosseno, ok? Na função tangente, cotangente e as demais, tem restrições. E é isso que você tem que saber, beleza? É importante que a gente possa salientar isso daí, ok? Aqui comigo agora, nesse caso aí, para que você possa entender. Pessoal, então, essa é a visão, tá, da trigonometria, do que você precisa saber em relação aos valores, tá, de função seno, cosseno e tangente, tá, e as suas aplicações que você precisa, certinho? Então, a plataforma Educa está aí para que você possa ter noção a respeito de que você tenha que aprender, ok? Eu sou o professor Emerson de Matemática, até a próxima.